Me chamo Andréa Verzenhassi e hoje eu quero contar uma coisa. Estou arrependida de ter feito isso. Mas o que será que eu fiz que me trouxe esse arrependimento? O que será que eu posso fazer para me livrar deste arrependimento? Eu vou te contar daqui a pouquinho. Mas antes, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like, que você comentasse, compartilhasse esse e outros vídeos do canal Andréa Bem Viver, porque assim você fortalece o canal com a sua participação ativa. Vamos então contar o que é que foi feito para causar arrependimento. Enfim, nada demais. Mas eu estou chamando tua atenção falando de arrependimento porque é muito comum a gente tomar determinadas atitudes no calor do momento e se arrepender depois. Principalmente falar coisas na hora em que estamos bravos, na hora em que estamos fora do nosso centro. É muito comum. Algumas pessoas, pode reparar que algumas pessoas acabam sendo muito agressivas verbalmente quando elas estão nervosas. E algumas pessoas seguram, se calam, não falam aquilo. E aí você se pergunta, quem está certo? Quem calou, não falou ou quem estourou e falou? E a gente volta para o nosso arrependimento. Quantas vezes nós não fizemos isso? Calamos na hora que era para falar e falamos na hora que era para calar. E aí, o que eu faço agora? Dá para eu voltar lá atrás e refazer esta situação? Comentar ou calar? Não dá. Mas dá para eu aprender alguma coisa muito importante com esta mesma situação. Eu vou olhar para este arrependimento que está me batendo aqui agora e perceber qual é a minha postura numa outra ocasião. Quando acontecer algo parecido ou a mesma coisa, eu vou contar até 10, respirar fundo para saber a hora de falar. Então, esse momento eu calo. Ou quando eu estiver diante de uma oportunidade que eu deva falar, eu também vou saber a hora de falar. É preciso que a gente fique mais atento em nós mesmos, naquilo em que eu manifesto, no meu desejo. É preciso que eu me conheça, que eu saiba onde está o meu ponto de equilíbrio. Se eu sempre sair por aí estourando, dando qualquer resposta, em qualquer situação, eu nunca vou aprender nada. Mas também, se eu sempre sair por aí calando, sem falar nada, sem manifestar a minha vontade, eu também não vou aprender nada. E esses dois extremos vão fazer com que eu fique uma pessoa que eu não sou. Uma pessoa amargurada, arrependida, uma pessoa preocupada em falar e causar algum dano, ou uma pessoa que fala e causa muito dano. Então use o seu poder da palavra com sabedoria. Tudo começa pelo pensamento. E entre o pensar e o falar existe um tempo, alguns segundos, milésimos de segundos, dependendo do sentimento ali envolvido. E essa é a ponte, o sentimento. Pensei, senti, falei. Pensei, senti, calei. A gente precisa se autoconhecer, talvez através de meditação, que é uma técnica muito fortalecida para isso, né? Este calar, este silenciar a mente. Então a gente precisa descobrir qual é a técnica que funciona melhor para nós e pensar, aumentar este tempo entre o falar e ter um bom resultado. Essa é a grande sabedoria, você estender este tempo na distância entre o pensamento e a fala. Tudo bem que a gente pode achar que só os monges conseguem isso, só os grandes sábios conseguem isso. Você pode até achar que é assim, e não é. Porque até eles, em alguns momentos, esse tempo de resposta é muito rápido e acabam causando consequências. Então, nada de se arrepender pelo que já está feito. Se foi alguma coisa falada ou feita que magoou outras pessoas, então veja a possibilidade de corrigir isso, de pedir desculpa, de pedir perdão, de se comprometer a fazer diferente uma próxima vez.
Se foi alguma coisa que te magoou porque você calou e não falou, veja a possibilidade de agora mais calma, falar, se manifestar. Se você não tiver a possibilidade de fazer nenhuma coisa nem outra, então calma, acalma seu coração e se prepare para que, ou em outras oportunidades, você saiba como agir, você saiba como falar, você saiba filtrar aquilo que você está pensando, daquilo que você está sentindo e aquilo que você está manifestando através da sua palavra. Porque a palavra, depois que foi falada, não volta atrás. Não é esse o ditado? Palavras são flechas. Depois que você atira, não tem mais como buscar de volta. Ela vai atingir algum alvo, ou vai cair no chão, mas ela já foi lançada. Então, antes de lançar palavras pesadas, negativas, para e pensa. Usa sempre a técnica de respirar fundo umas 3, 4, 10 vezes, quantas vezes forem necessárias, e acalmar o coração e depois falar. Usa sempre a sabedoria que você tem, que já está aí dentro de você, pelas diversas situações que você já passou. Não é a primeira vez que você faz uma coisa e se arrepende. Não é a primeira vez que você se arrepende de não ter feito alguma coisa. Isso é para te trazer o conhecimento. Então utiliza isso. Para um pouco, pensa, se analisa. Se você não consegue sozinho, busca o apoio de um terapeuta, de um amigo, mas perceba que não é a primeira vez que você tem este tipo de postura. E se prepare para fazer diferente uma próxima vez. Talvez você não acerte amanhã, na primeira tentativa de que você vai primeiro pensar antes de falar. Mas certamente você vai acertar em algum momento, porque cada vez mais você vai ficando mais experiente em si mesmo. Você vai conhecendo mais a sua atitude. Quer um exemplo simples? Quantas pessoas que eu não conheço, que quando estão com fome, ficam irritadíssimas e saem falando qualquer coisa e dando patada verbal em todo mundo. Eu tive pessoas que trabalhavam comigo que eram assim. O que a gente passou a fazer? Quando chegava perto do horário do almoço dessas pessoas, a gente já falava, ó, vai almoçar, pode deixar que eu atendo essa pessoa, que eu resolvo esse problema, vai almoçar. Não, eu quero acabar isso. Não vai acabar. Pode deixar que eu faço, vai antes que você fique bravo. Quantas vezes nós usamos desse recurso? Ou então a gente levava um bombom. Ó, eu fui almoçar e trouxe um bombom pra você, come pra dar uma enganada na fome. A pessoa fala, mas por quê? Porque você fica muito bravo. E para hoje você fica muito irritado quando você está com fome. Então, tem muitas pessoas que são assim, quando estão com sono, quando estão com fome, quando acabam de acordar. Então, se a pessoa já sabe que é assim, se já tem esta consciência da sua postura, o que ela vai fazer? Ela não vai esperar chegar no limite da fome para ir comer alguma coisa, no limite do sono para ir dormir. Ou ela já vai pôr uma plaquinha a hora que acordar, não fale comigo nos próximos 30 minutos, preciso acordar primeiro. Então, se a pessoa já se conhece, ela vai tomando posturas diferentes. E são coisas simples que resolvem e evitam grandes atritos. Então, hoje eu estou te convidando para isso. Preste atenção nas suas posturas. E antes de você falar, eu estou arrependido de ter feito isso, ou estou arrependida de não ter feito isso, antes de você chegar neste ponto do arrependimento, analisa antes, pensa antes. Lembra, entre o pensar, o falar, tem o sentir. Se pergunta, o que é que eu estou sentindo agora? Vale a pena esta colocação agora, neste momento? É tudo muito rápido e a sua ação também vai ser rápida. Não vai ser mais uma reação, porque agora você está prestando atenção em si mesmo. Utilize essa técnica. Depois você me conta se deu resultado ou não. Eu posso garantir, já me arrependi algumas vezes, mas também já aprendi, e muitas outras vezes, a preciosidade que é o silêncio em alguns momentos.
e a verdade que há em falar no momento certo. Então, sucesso para você. Gratidão por estar aqui. Te vejo na próxima semana. Um beijo no seu coração. Namastê.